Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 6 de junho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A farsa do golpe do general Shoigu contra Putin e o desespero dos ataques de carne russos. Esses são o título geral, dividi em dois temas aqui para talvez melhor entendimento. Não vou misturar os dois temas, talvez um tenha consequência do outro. Mas no primeiro tema, vou falar basicamente: cientista político revela que boatos sobre Sergei Shoigu derrubar Vladimir Putin são armadilhas para eliminar rivais no Kremlin. Outro tema: generais russos batem recorde de ataques de carne na província em toda a região de Donbass, ou seja, na província de Donetsk e na província de Luhansk. E o sistema de recrutamento milionário está falhando. Este vídeo desmistifica os rumores de uma mudança de golpe iminente na Rússia e expõe a brutal realidade do fronte. Eu estive analisando, lendo uma série de documentos, ouvindo analistas sobre esse assunto, e existe de fato um sentimento disso, mas o pessoal acha que é somente mais um sentimento e nenhum movimento foi feito para isso, mesmo porque eles acham que o Putin ainda tem força. Ele tem a Rosguardia, que é um exército de entre 350 a 400 mil homens. Ele é como um exército, ele tem tanques de guerra, tem artilharia, essa Rosguardia tem tudo. E ela, além de fazer policiamento em muitas cidades, inclusive faz policiamento nas áreas ocupadas lá da Ucrânia, a segurança dele é feita por essa Rosguardia. Ele tem um núcleo grande de aproximadamente 1.000 homens, que é a segurança pessoal dele dentro dessa Rosguardia. E ele comanda toda ela. Pessoalmente, o comandante ele mudou isso, né? Não era até o ano passado. Esse ano ele mudou, a Rosguardia passa a se reportar diretamente a ele. Ela saiu do Ministério da Defesa, não é mais o ministro da Defesa que manda na Rosguardia. E com base nas análises do cientista político Ivan Preobrazhensky e em dados do jornal respeitado The Moscow Times, do Instituto para o Estudo da Guerra, o conteúdo explica que os boatos de que Sergei Shoigu estaria tramando um golpe são, na verdade, eles fizeram um estudo, né, sobre isso, acompanharam. Então, estou me baseando nessas visões que são críveis e sérias, justamente pelos órgãos que representam, a quem elas veiculam as notícias, que são, na verdade, provocações orquestradas para destruí-lo politicamente. Destruir a quem? O Sergei Shoigu, que é amigo ou era amigo do Putin, não sei ainda, mas que o Putin afastou do Ministério da Defesa e colocou no lugar o economista Andrei Belousov. Enquanto o Kremlin vive sua paranoia interna, generais russos batem recordes de ataques suicidas para tentar dominar a região toda de Donbass, resultando em perdas humanas catastróficas e no recuo das próprias tropas russas. Ou seja, até agora as táticas apresentadas pela Rússia não têm surtido efeito desde o início da guerra, há mais de 4 anos, caminhando para o 5º ano da guerra. Eu peço a vocês que inscrevam-se no canal, vamos acompanhar como vai ficar o final dessa guerra. Eu conto com vocês para isso, e aqui você vai ver a verdade, todos vão ver a verdade. Eu peço que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. O tema, então, que eu anunciei lá no início, que está embaixo daquele tema principal, a verdade por trás dos rumores de golpe de Shoigu contra Putin. Os rumores sobre a busca por um sucessor para Vladimir Putin e possíveis conspirações dentro do Kremlin ganharam força na mídia internacional. No entanto, essas histórias de bastidores não têm qualquer relação com preparativos reais para uma mudança de poder na Rússia. Na verdade, a discussão pública sobre esses supostos candidatos tornou-se uma poderosa ferramenta de difamação na luta interna entre as elites moscovitas. Essa luta interna, segundo eles, existe, mas isso está longe de Shoigu estar tramando um golpe que todos
apontam para ele. Inclusive os serviços de inteligência do Ocidente, eles apontam que o único cara que teria condições hoje de fazer um golpe contra o ditador é o Sergei Shoigu, que já foi ministro da Defesa. Ele ainda é o cara que tem mais prestígio no Exército, mais do que o atual ministro da Defesa. Então eles acham que é a única pessoa que teria essas condições. Mas eles não acreditam que ele esteja tramando, mas essas informações que passam na imprensa, inclusive russa, é justamente para deixar o Putin contra ele e acabar com ele. E eu já tenho uma outra ideia que pode ser isso, também é claro, mas que pode ser também um acordo entre os dois. Putin e Shoigu, haja vista que há mais de 20 anos eles pescam juntos, caçam ursos juntos, cavalgam ursos, né? Caçam lobos principalmente, são assassinos de lobos, então eles fazem isso juntos. Então, a meu ver, acho que o Putin vai ser difícil engolir isso. Talvez seja uma trama entre os dois. O vazamento desses nomes funciona como um sinal verde para a eliminação física ou política de concorrentes incômodos. Isso acontece na Rússia, é muito comum, mas não sei se essa é a verdade. Essa lógica foi detalhada pelo cientista político Ivan Preobrazhensky, especialista em assuntos da Europa Central e Oriental, em entrevista ao Glavret. O especialista alerta de forma contundente que o público não leve esses rumores de golpe a sério. Segundo ele, se alguém é apontado abertamente agora como sucessor ou líder do complô, significa que se trata de uma provocação orquestrada por oponentes para destruí-lo. Uma campanha de informação semelhante está em andamento contra o ex-ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Shoigu vem sendo apontado em relatórios como suposto líder de uma conspiração anti-Putin. Na realidade, esta narrativa visa criar um ambiente ideal para que ele seja indiciado criminalmente por seus rivais. Seus inimigos políticos tentam carimbar Shoigu como um traidor, para encorajar Putin a usar o aparato estatal e a mídia para acabar com ele definitivamente. Se uma revolta da elite ou uma transição real de poder começasse na Rússia, ela não se pareceria em nada com as teorias que circulam em canais do Telegram. Uma divisão verdadeira na elite russa se manifestaria com o surgimento repentino de uma figura cuja popularidade cresceria a um ritmo inexplicável na internet. Essa pessoa se tornaria o ponto de encontro de todos os insatisfeitos com o regime. O sinal definitivo de que o processo é real seria a reação furiosa da máquina de propaganda oficial do Kremlin, que começaria a criticar e a perseguir ferozmente este novo líder. Nada disso está acontecendo. Portanto, os boatos atuais sobre Shoigu derrubando Putin são apenas cortinas de fumaça da guerra de facções que de fato é existente em Moscou. E a facção contrária a Shoigu deve estar promovendo isso. E o tema 2 é o recorde de ataques de carne no Donbass. Enquanto as elites brigam nos bastidores, os generais do Estado-Maior russo intensificam drasticamente os ataques contra as posições ucranianas. Essa pressa entende a uma exigência cega do presidente Vladimir Putin, em alguns locais, né? Porque de fato eles estão recuando, não estão conseguindo atacar, e mesmo quando eles atacam, em seguida vem a leva ucraniana atrás deles, retomando o território, esse conceito de defesa ativa que ainda o exército ucraniano está fazendo. Então, na realidade, eles estão fazendo isso, é pedido, mas na realidade por ordem de Putin. E o Putin continua sonhando que até o final de outono, né, já estamos quase lá, e ele vai ter todo o controle da região de Donbass, nem até o final do ano. Segundo dados publicados pelo The Moscow Times, as tropas russas lançaram aproximadamente 7 mil ataques em um único mês. Este volume representa um aumento impressionante de 37% em relação ao período anterior. Isso agora, último mês, né? O levantamento foi realizado pelo projeto ucraniano de inteligência de código aberto Deep State. Os números estabelecem um recorde significativo de agressividade na linha de frente. Em média, os generais russos enviaram suas tropas para a morte em ataques diretos 225 vezes por dia. Então, aumentou um pouco essa média de ataques, que estava em torno de aproximadamente 180 ataques por dia. Então, e as informações que Putin está recebendo da frente do combate é que a frente ucraniana estaria desmoronando.
E muita gente até aqui no Brasil acredita. Com base nessa promessa inflada, Putin abandonou a ideia de congelar a guerra e passou a exigir a conquista total de Luhansk e Donetsk. Putin, que há 3 dias atrás tinha dito que concordaria em negociar a paz, o cessar-fogo com Zelensky, ainda disse que o Zelensky podia ir a Moscou quando quisesse, que ele receberia, né? Ó, ninguém vai lá, sabe que vai ser uma armadilha. Mas ontem ele já mudou de ideia. Ele disse que ele não tem nada para falar com o Zelensky. O que ele precisar falar, ele vai falar com o Trump, como se Trump fosse o presidente da Ucrânia. E o próximo item é a insatisfação dos soldados e o fracasso de Moscou. Essa exigência implacável fez a insatisfação dos soldados russos disparar nos campos de batalha. Apesar da brutalidade dos ataques em massa, o exército russo enfrenta o seu pior desempenho territorial desde 2023. Dados validados pelo Instituto para o Estudo da Guerra apontam que o exército russo perdeu território, em vez de ganhar. As tropas de ocupação recuaram, estenderam mais de 280 km² na área para os ucranianos. O ritmo desse recuo russo aumentou 4 vezes em comparação com o mês anterior. Estou dando que eles estão passando agora a Ucrânia mês a mês, mas tem que somar aquilo que foram nos 3 primeiros meses da guerra que de fato aconteceu. Não tenho ideia hoje de quanto está. Eu não vou fazer essa soma simples, né? Porque mais coisa está acontecendo e mais coisa vai acontecer. Acho que é por causa disso que a Ucrânia não está dando mais o valor total, porque são em diversas regiões, mesmo sendo na mesma província, que isso está acontecendo. O avanço russo foi completamente travado devido ao uso maciço de drones contra ataques terrestres da Ucrânia, da Rússia, e o bloqueio de terminais Starlink usados pela Rússia. Então, bloqueou. A Rússia está bloqueada e não consegue avançar. Ela ataca, mas não a ganha. Os jornais dizem assim, Rússia avançou, mas não rompeu posições, não ocupou posições ucranianas. Essa é a questão. E para piorar o cenário de Moscou, as autoridades continuam a evitar uma nova mobilização militar em larga escala por medo de protestos. O Putin tem muito medo disso. Ele acha que não vai autorizar uma mobilização, embora que todo mundo está falando para ele que tem que mobilizar, tem que mobilizar. O Kremlin tenta compensar as perdas na frente da batalha por meio de mecanismos alternativos de recrutamento voluntário, mas a eficácia desse sistema está caindo. Estatísticas apontam que o exército russo perde entre 1.000 e 1.500 homens por dia. Já aumentou para 1.500, estava em torno de 1.000 a 1.200, agora foi para 1.000 a 1.500, entre mortos e feridos todos os dias. Para manter o nível de contingente, Moscou oferece bônus financeiros milionários para novos contratos. Com o dinheiro escasso, a situação também está cada vez mais difícil, porque são as províncias que pagam e as províncias não querem mais pagar. Acabam pagando por medo de Vladimir Putin, de não serem afastados do poder. Democraticamente, é claro. Os pagamentos únicos para quem assina com o Exército chegam a 2 milhões de rublos em regiões mais pobres da Federação Russa. Só para ele se inscrever no Exército e alistar no Exército. Apesar do dinheiro fácil oferecido pelo governo, o potencial de recrutamento de prisioneiros está chegando ao fim. Ao mesmo tempo, a necessidade de injetar bilhões em salários no Exército, em militares de uma maneira geral, exerce uma pressão gigantesca sobre o orçamento russo, disparando a inflação interna. Para nós concluirmos, a realidade da Rússia atual desmente a propaganda do poder monolítico do Kremlin, desmente o poder de Vladimir Putin. Nos bastidores da elite política, que se devora usando falsos boatos de golpe, que quer destruir a figura do Shoigu para tentar chegar mais perto do ditador da Rússia. Na linha de frente, a obsessão de Putin em conquistar Donbass resulta em recordes suicidas que não geram vitórias, mas sim perdas de território e baixas catastróficas, sem conseguir recrutar novos homens com facilidade, enfrentando o fantasma da inflação. A engrenagem militar de Moscou dá sinais claros de exaustão diante da forte resistência tecnológica ucraniana. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Eu preciso de vocês, aqui você vê a verdade. E dou a verdade, eu gostaria que vocês retribuíssem se inscrevendo, todos que dessem o like e que compartilhassem com suas redes sociais. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.